As araras são aves muito inteligentes. Um estudo da Universidade de Viena provou que estes grandes papagaios têm a inteligência de uma criança de 3 anos de idade, e outros pesquisadores argumentam que eles usam habilidades de raciocínio de uma criança de 4 ou 5 anos. Ficamos encantados com seus truques e suas habilidades linguísticas, mas podemos oferecer em cativeiro o lar que as araras realmente precisam? Gabi, Cássila e Caro encontrarão a resposta com um especialista de um dos primeiros centros de resgate de aves da Costa Rica. Elas verão aves que foram maltratadas. E estavam tentando vendê-las no centro da cidade. E outras que já estão se recuperando. E Cássila terá um encontro muito especial. Faz alguns anos que viajamos juntas, mas ainda temos muita coisa para descobrir. Os seres humanos são tão cruéis com os animais. É uma oportunidade para olhar nos olhos deles e conhecer suas histórias. Os animais que são resgatados aqui podem voltar à natureza onde realmente devem viver. Espero que as pessoas os tratem com mais cuidado e respeito. O homem tem mantido várias espécies de aves como companheiras há milhares de anos. Os egípcios, chineses e gregos eram conhecidos por colocar seus pássaros em gaiolas ornamentadas, adornadas com pedras preciosas. Acredita-se que Cristóvão Colombo não só deu o nome à Costa Rica, mas foi o primeiro europeu a ver a deslumbrante arara. E não demorou muito para que esses pássaros fossem exportados do Novo Mundo. Muitos acham que papagaios e araras são somente animais de estimação divertidos, mas nem todos pensam assim. Bom, para mim que estou acostumado a ver araras voando na floresta, que é o que eu sempre vi desde que eu era um menino de 6 anos, eu não poderia vê-las de outra maneira, porque com certeza as araras nasceram para voar livremente no céu azul. Então, ter uma arara numa gaiola é algo que não é bom realmente. Rodolfo foi o cofundador do Santuário de Araras na Tua, com o objetivo de salvar essas aves, ensinar as pessoas sobre elas e evitar que sejam mantidas como animais de estimação, já que ele viu as cruéis condições em que são capturadas em seu próprio país. Esta é uma das araras que uma pessoa estava tentando vender. Sim, no centro da cidade. Eles estavam carregando ela em suas mãos com as asas cortadas. Nossa, olha as penas. Realmente são bem verdade. Dá pra ver. Assim é o mercado negro. Isso é um problema aqui, um grande problema. Ela foi confiscada e trazida Exato. a você? Ela foi confiscada pelo governo, pela polícia e depois trazida aqui. E agora ela está em processo de reabilitação para ver se podemos reintroduzi-la na natureza. Esse mercado negro pega animais na floresta e vende? Ou Sim, qual é o problema? O grande problema é que as pessoas vão para a floresta para caçar os animais. E no caso dos papagaios, eles são capturados quando ainda são pequenos, para serem vendidos para as pessoas que os criam como animais de estimação. Ok. Quantas chances ela tem de voltar para a floresta? Bom, o que eu posso dizer é que ela atualmente tem medo de estar perto dos humanos. Ela fica um pouco nervosa, ela não foi totalmente domesticada. Então nós estamos tentando uma reintrodução progressiva para ver se ela pode voltar. Mas primeiro nós temos que analisar o sangue dela para ver se não está com alguma doença, por exemplo. Porque nós não queremos introduzir nenhum patógeno na natureza. E quanto tempo vai demorar para as penas crescerem para que ela possa voar de novo? Mais ou menos 6 meses ou um pouco mais. É bastante tempo. É um bom tempo. Então ela ainda vai ficar aqui uns 6 meses. Quando as penas crescerem completamente,
ela irá para outro tipo de recinto, um bem maior, onde ela poderá se exercitar e fazer esse tipo de coisa. Para treinar os músculos, exato. né? E depois deste processo, ela vai estar com os do mesmo bando, aprendendo e evoluindo pouco a pouco. E se tudo der certo, quanto tempo dura o processo de reabilitação? Bom, este processo pode ser de 1 ano ou de 6 meses. Aí vai depender muito do que a arara já havia aprendido antes. Ainda depende de muita coisa. Sim, exatamente, mas Entendo. não dá para ter certeza. Talvez seria bom deixá-la sozinha para Sim, que ela tenha essa é uma privacidade. boa ideia. Bom, então sim. vamos. É boa. Por aqui, por favor. Atualmente, é ilegal vender e exportar araras como animais de estimação na Costa Rica. Mas além das araras vendidas ilegalmente, existem aquelas que não sobrevivem à captura ou ao transporte. Muitas pessoas obtêm seus pássaros de estimação de um criador, mas as araras criadas em cativeiro mantêm suas características selvagens. Seus bicos afiados são incrivelmente poderosos, algo que o pássaro pode não perceber ao interagir com uma pessoa. As araras estão acostumadas a mastigar e gritar o dia todo, o que pode gerar mais confusão e ruído do que o proprietário pode tolerar. Mesmo para aqueles que não se importam com isso, é bom lembrar que as araras podem viver por mais de 70 anos. Os usuários, ou as pessoas que estão comprando esses animais, acabarão morrendo primeiro. E os animais então ficarão sozinhos com seus novos donos. E isso faz com que a vida dessas araras seja muito mais difícil. As araras de estimação podem ficar entediadas se deixadas sozinhas por muitas horas, porque esses pássaros precisam da companhia de um bando. E ao serem animais de estimação, as pessoas se tornam seu bando. Até parece que sentem emoções humanas. E outra razão é porque cada organismo em uma floresta cumpre uma função. Por exemplo, as araras, a função delas é esparramar por todos os lados as sementes. Precisamos delas na floresta. Uma floresta saudável é uma que possui araras. Concordo plenamente, mas, por exemplo, eu tenho um ótimo quintal e quero colocar um pouco de comida para os pássaros, só para poder admirá-los. Bom, Poderia ser? acho que não seria bom, porque poderia introduzir algum tipo de germe ou patógeno em uma ave que está alimentando os seus filhotes. E você pode contaminar uma população inteira. Os animais precisam achar a sua forma de sobreviver na Conseguindo natureza. seu próprio Exato. alimento na natureza. Os seres humanos destroem muito a natureza, o habitat dos animais. E vocês aqui educam as pessoas para que elas tenham mais cuidado com isso? Sim, essa é a ideia. Toda vez que vamos às escolas conversar sobre animais em extinção, conversamos sobre árvores, sobre como preservar todo tipo de vegetação. Porque se pensarmos bem, no final das contas, as árvores e a vegetação são os recursos que os animais precisam para dormir, para comer, para poder fazer seus ninhos e esse tipo de coisa. O mais importante é que as pessoas que vivem aqui escutem. Eles têm que entender que as araras são muito mais valiosas vivendo nas árvores do que sendo mantidas em algum recinto ou em uma gaiola. Porque, no fim das contas, são elas que terão que cuidar das araras que nós estamos reintroduzindo à natureza. Existem pelo menos 19 espécies de araras. Algumas, como a ararinha azul e a arara azul pequena, já desapareceram completamente das florestas tropicais. Outra, a arara azul grande, está na lista de espécies ameaçadas. Os conservacionistas estão tentando salvar as poucas que restam. As araras azuis grandes são nativas do Brasil, mas Natua resgatou 2 exemplares. E esta é a espécie que Cássila está louca para conhecer. Meu sonho era ver esse pássaro. E hoje se tornou realidade. Eu cresci indo para a fazenda dos meus avós no Brasil todas as férias. E uma das atrações era ver araras e papagaios voando daqui para lá pelas árvores. E às vezes eram muitos. Mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Eu sempre quis ver a arara azul.
Eu ouvi a história das araras azuis que chegaram aqui neste lugar há uns anos atrás. Quando a pessoa comprou as araras, era legal, ela podia. Mas a lei mudou e agora já não é permitido ter araras em casa. E há uma grande razão para isso. Elas vão viver mais do que nós. Nós, seus melhores amigos, vamos morrer e elas serão abandonadas, porque ninguém mais poderá cuidar delas. E isso pode ser muito triste se eu reflito nisso. Por mais que eu ame as araras, nunca teria uma na minha casa, mesmo que eu tivesse uma fazenda, um sítio. Não importa. Deus não as criou para estar conosco. Você pode apenas observá-las e admirá-las na natureza. É para isso que elas foram feitas. Há 16 anos, eu tive a visão de ter um lugar com bastante verde para a reintrodução de aves. Já podemos ver as araras se reproduzindo sozinhas. Não precisamos de nenhuma incubadora ou de nenhum método artificial para poder aumentar a sua população. Mas agora eu quero ir um pouco mais além, em termos de educação. Embora existam muitos organismos diferentes em muitos países, a situação é a mesma em todo lugar. As pessoas têm problemas com os lobos, as pessoas têm problemas com outros felinos que entram em seus quintais, e aqui na Costa Rica é com a onça-pintada, por exemplo, é a mesma situação. E a ideia é contar a eles o que estamos fazendo aqui e convencê-los a cuidar da biodiversidade em geral.